Jesus Cristo. Amém. Receba o servo de Deus com palmas para Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja do Senhor nesta noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento também a todos os nossos irmãos que estão acompanhando a transmissão através do canal do YouTube. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite, que está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 18 e o versículo 1. Todos encontraram a palavra do Senhor? Vamos ler assim a palavra de Deus. Alguns irmãos e irmãs estão procurando. 2 Reis, capítulo 18 e o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Até aqui, irmãos, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos apresentar a sua palavra para que o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele fale e revele a sua vontade aos nossos corações. Oramos ao Senhor. Soberano Deus, poderoso e eterno Pai, aqui estamos nesta noite sobre a tua presença, Senhor, sobre a presença do teu Espírito Santo que em nosso meio está, e sobre as nossas vidas, Senhor. Aqui está a tua palavra, que é luz, que é verdade, que é alimento, sobre as nossas almas, sobre a nossa vida. Venha operar nesta noite, Senhor. Venha falar ao nosso coração. Venha falar, Senhor, com o seu povo e a sua igreja, pois a sua palavra é a verdade única e absoluta sobre cada um de nós. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Podem tomar os seus assentos, glorificar, exaltar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Nós, cristãos do meio evangélico, principalmente pentecostal, nós cremos no poder, no mover, no agir de Deus pelo seu Santo Espírito. Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos nas manifestações extraordinárias e poderosas de Deus, através da vida dos seus servos, através de orações, através de campanhas, através de pregações, através de muitas formas a qual Deus manifesta-se sobre a vida daqueles que creem, que buscam e que se colocam diante dele. Mas há uma questão a qual nós estamos vendo, com o crescente do evangelismo ou da igreja evangélica pentecostal no âmbito do nosso país. Nós vemos que muitos sinais, muitas coisas por Deus são operadas. E é justamente aonde nós precisamos ter a atenção sobre algo, sobre uma questão a qual precisamos refletir. É quando muitas vezes nós olhamos para o lugar aonde Deus está operando. Nós olhamos para o instrumento a qual Deus está usando. Nós olhamos para a pessoa a qual Deus está
operando através de uma oração, através de uma pregação, através de manifestações divinas. E muitas vezes, algumas pessoas confundem e passam justamente a reverenciar aquele instrumento a qual Deus está usando. E é onde nós precisamos, como igreja, estar esclarecidos acerca desta questão, de sabermos que toda operação, independente do local, independente da forma, a reverência, a adoração, a busca, sempre deve ser direcionada ao nosso Deus. E aqui é uma grande verdade. Deus, Ele usa muitos instrumentos e muitas formas, mas Ele não divide a sua glória com ninguém. Toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor devem ser direcionados a Ele. O reconhecimento das operações diversas que Ele faz em nosso meio, todas devem ser reconhecidas que vêm do Senhor. O problema não é nós honrarmos aqueles a qual Deus está usando, porque a palavra dele nos ensina a honrar os seus ministros, os seus instrumentos. O problema é justamente quando nós transformamos a honra e passamos a cultuar o instrumento, ao invés de elevarmos o culto, a adoração ao nosso Deus. Quando muitas vezes a honra é transformada em culto, quando a gratidão se torna em dependência. Eu dependo de que aquela pessoa ore por mim, eu dependo daquele espaço, eu dependo daquela campanha. E deixa de reconhecer que a dependência deve estar em Deus. Ele opera, Ele manifesta, Ele faz. O texto da qual nós lemos de 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 4, nos mostra exatamente isso. A serpente que foi levantada lá no deserto, ela agora, lá ela havia sido um instrumento de Deus para a cura, para milagre, para a operação de uma forma a qual Deus quis operar, desejou operar através dela. Agora estava sendo usado como objeto de idolatria em meio ao povo de Deus. Tornou-se esse objeto justamente aquilo que um dia apontou para Deus. Agora estava tomando o lugar de Deus no coração do seu povo. E esse é o grande alerta que nós precisamos ter em nossas vidas. Quando o instrumento deixa de apontar para Deus e começa a ocupar o lugar de Deus, é aí onde o coração já está desviado da verdade, da presença e do poder de Deus. Deus, Ele usa muitos instrumentos em suas mãos, mas o poder nunca está no instrumento. Todo o poder de operação vem de Deus. Ele é quem faz todas as coisas. Em 2 Reis, capítulo 5, nós encontramos a história de Naamã, um general de guerra da Síria, que um grande comandante poderoso, homem muito importante, respeitado no seu tempo, mas ele tinha lepra. E ele procura ajuda justamente indicado por uma serva que havia sido levada, uma jovem de Israel, para a sua casa. Ela menciona aqui em Israel a um homem de Deus, a qual é um instrumento usado por Deus para operar, para manifestar, para que ele buscasse através deste profeta cura para a sua lepra. E ele chega até o profeta Eliseu. Porém, Eliseu, ele não realiza nenhum tipo de espetáculo diante de Naamã. Ele não sai fazendo gestos. Ele simplesmente, pela palavra de Deus,
ordena a Naamã que se banhasse e mergulhasse por 7 vezes no Rio Jordão. Naamã até mesmo se irrita, porque ele acreditava que haveria, ou que o profeta agiria de uma outra maneira, para que ele pudesse receber a cura, o milagre sobre a sua vida. Talvez ele até esperasse que o profeta pessoalmente invocasse o nome do Senhor, pusesse a mão sobre ele ou algo parecido. Mas a cura não estava de forma alguma em nenhum tipo de performance ou de ação sobre a vida do profeta Eliseu. Mas na presença de Deus. A cura ali não estava no Rio Jordão, nem nas águas daquele rio. A cura, ela vem de Deus. E ela veio de Deus sobre a vida de Naamã. Porém, Deus usou o meio, a água, o Jordão, justamente para quebrar o orgulho daquele homem e manifestar a graça dele sobre a vida de Naamã. E Naamã quase perdeu, pelo orgulho que ele possui em seu coração, ele quase perdeu o milagre de Deus sobre a sua vida. Mas ele foi curado. E justamente depois de ser curado, ele poderia ter olhado para o rio ou para aquelas águas e ter transformado ali, ou ter atribuído a cura para as águas ou para o Rio Jordão. Como muitas vezes cometem este erro, quando recebem a cura, atribuem ao homem ou a outras questões e não reconhecem o poder de Deus sobre as suas vidas. Mas não, depois da cura, ele declarou que não há Deus como Deus que há em Israel. Ele reconheceu que somente o Deus da terra do povo de Israel, o Deus de Eliseu, é o Deus verdadeiro e poderoso, pois o havia curado de algo que não havia cura e que não há cura. Mas ele reconheceu, ele apontou, ele reconheceu que aquilo que ele recebeu, o milagre, veio do Senhor sobre a sua vida. O instrumento é apenas um caminho pelo qual Deus usa para operar. Não é a fonte do poder. O Jordão, ele não cura, mas Deus é quem curou. A água não podia ou não tinha poder de curar, mas Deus é quem tem o poder. Deus teve a misericórdia sobre a vida de Naamã. O profeta, mesmo sendo um homem de Deus, um mensageiro, aquele a qual profetizava, anunciava a palavra de Deus, ele mesmo não é o dono da cura, mas o Deus a qual ele serve, a qual nós cremos e nós servimos, ele é o Deus que tem todo o poder. Ele tem poder de curar aquilo que não tem solução para o homem. E aqui é um grande perigo que nós vemos nos dias de hoje, mas que não é um erro atual. Já é cometido há muitos anos por aqueles que experimentam ou que vivenciam milagres e maravilhas de Deus através de instrumentos usados por Ele. Muitas pessoas, ao verem Deus usando alguém, elas acabam, ou a forma como foi com Naamã, passam a acreditar que agora só daquela maneira ou só através daquela pessoa que vai receber a cura. E nem sempre Deus usa a mesma pessoa ou a mesma maneira para operar os seus sinais. Existem inúmeras, incontáveis formas de Deus operar. Ele age como quer, quando quer, da forma que quer, usando quem Ele quer. Mas quem opera, quem faz, quem decide, quem manifesta é Ele. Ele é poderoso. Muitas vezes
Mas, através de uma oração, Deus, Ele vai operar cura, libertação, milagres. Mas não é a oração ou a voz daquele que está orando, mas é o poder de Deus sendo manifesto através daquela oração. Muitas vezes Deus vai usar campanhas a qual o nosso contexto é comum. Mas não é a força, o poder não está naquela campanha, mas está no poder do Deus a qual está sendo reverenciado, honrado e buscado através daquela campanha. Deus vai usar uma pessoa, mas a força jamais está sobre o homem, está no Senhor. Deus, Ele também usa muitas vezes a oração ou a imposição de mãos para curar, para operar, mas a força não está nas mãos e nem na pessoa. Deus pode usar alguém para trazer uma resposta, uma mensagem buscada por nós diante de Deus, a qual só nós conhecíamos. Mas o poder e a resposta não está naquele instrumento, vem do Senhor sobre a nossa vida. Deus, Ele pode usar um culto, um lugar, uma mensagem, até mesmo um louvor, ou um conselho de alguém sobre a nossa vida, ou uma palavra profética, mas tudo, ou todos estes apenas são instrumentos, é Ele quem opera tudo sobre nós. É Ele, é o seu poder, é a sua graça, é a sua misericórdia sendo manifesta sobre as nossas vidas. Nós jamais podemos permitir que em nosso coração nós venhamos perder a consciência de quem está operando, de quem está manifestando, e confundirmos de olharmos para o instrumento e passarmos a reverenciar aquele a qual está sendo apenas um instrumento de Deus, de operação divina. Deus, Ele também, no contexto antigo, Ele escondeu o corpo de Moisés, para que justamente aquele homem que havia sido um grande instrumento de Deus, não passasse agora a ser um instrumento de busca ou de adoração. Em Juízes 1:9, nós vemos a menção da disputa espiritual envolvendo o corpo de Moisés. A Bíblia não nos dá respostas, ou os detalhes, ou a razão exata pela qual há essa disputa quando Moisés ele morre, mas nos mostra que havia algo sério e espiritual acontecendo ali, naquele corpo e naquele sepultamento, a qual a Bíblia diz que o próprio Deus, Ele sepultou a Moisés, e nenhum do povo soube aonde Deus o havia sepultado. Deuteronômio 34 diz que Moisés morreu e que o Senhor o sepultou, mas ninguém soube o lugar da sua sepultura. Moisés não foi um homem qualquer na história do povo de Deus. Ele foi o libertador do povo do Egito, mediador da lei, profeta que falou com Deus de forma singular. Como a própria Bíblia fala que não houve outro semelhante a ele. O líder que conduziu o povo de Deus pelo deserto. E aqui está justamente uma das razões. A Bíblia não traz exatamente, mas podemos supor que se o povo soubesse, aquele povo que era obstinado à adoração, a qual por diversas vezes foi repreendido por Deus ao longo do caminho à terra prometida, corrompendo o seu coração e se voltando à idolatria. Com toda certeza, nós podemos sim refletir que se eles tivessem acesso ao corpo de Moisés, com toda certeza, aquele homem após a sua morte seria um instrumento de idolatria para aquele povo. E havia justamente um risco
ou até mesmo lugar de sepultura, poderia ser visitado como um santuário. O povo poderia buscar o túmulo de Moisés mais do que o Deus que conduziu-os pelo deserto, que lhes fez entrar pela terra da promessa. Porque este mesmo povo havia feito um bezerro de ouro diante da ausência de Moisés. Era um povo obstinado, e nós não somos diferentes. O coração humano, ele é uma máquina de idolatria. Nós precisamos refletir, nós precisamos estar sempre buscando ter a consciência espiritual, para que nós não venhamos colocar o nosso coração, que nós não venhamos nos voltar a coisas e deixar de adorar o Deus que criou todas as coisas, adorando as coisas que Ele criou. Entendemos por esta razão que Deus preservou o corpo de um uso indevido. Deus o sepultou de modo a qual a memória dele fosse honrada, mas não idolatrada. Moisés deveria apenas ser lembrado como um servo, não como salvador, como profeta, não como fonte de poder, como instrumento da aliança, mas não e nunca e jamais como objeto de adoração. Deus, ele protege a glória dele até dos instrumentos mais preciosos que ele mesmo usou. Moisés foi um grande homem, mencionado, pregado, anunciado, tido como exemplo para nós até o dia de hoje. Mas tudo que foi operado, tudo que foi manifestado sobre a sua vida foi a mão de Deus, foi a presença do Senhor, foi o poder do Senhor. Ele jamais foi a fonte, mas Deus foi a fonte que jorrou sobre a vida de Moisés, o conduzindo, o direcionando e o usando poderosamente. E o problema é justamente não é reconhecer que Moisés foi um grande homem de Deus, como tantos outros da Bíblia e fora dela, ao longo de toda a trajetória do Evangelho. O problema não é nós reconhecermos, o problema é justamente substituir a glória que deve ser dada, conduzida e direcionada a Deus, ser depositada sobre homens que são falhos e pecadores. Mas nós vemos que isso ainda hoje muitas vezes acontece. Muitas pessoas, ao invés de buscar a Deus, muitas vezes acabam buscando homens, buscando instrumentos, buscando pessoas para orarem pelas suas vidas, porque passaram a depositar a sua fé em instrumentos, e não entendem que quando nós cremos em Jesus, não há mais separação entre o homem e Deus. Nós mesmos podemos buscar a sua face, podemos buscar a sua presença, pois Ele nos ouve. Porque quando cremos em Jesus Cristo, quando depositamos a fé em Jesus, Ele é o mediador entre nós e o Senhor. E sobre tudo ainda possuímos e temos o seu Espírito sobre a nossa vida. Nós precisamos ter atenção, porque muitas pessoas têm colocado a fé sobre outras pessoas, e esse instrumento passa a ocupar o lugar de Deus na vida deste que o busca, aonde deveria reconhecer e buscar somente ao Senhor. Deus, Ele usa e tem usado e usará muitos homens e mulheres, mas nenhum deles, jamais pode ou deve ocupar o lugar que é de Deus, que é de Cristo, que é do Senhor. Nós vemos também no livro de Atos 5, que a sombra de Paulo, agora, esse homem que andou com Jesus,
Esse homem que agora é um instrumento do Espírito Santo para o princípio da obra da igreja na terra. De tal modo que a Bíblia nos menciona que muitos, durante a igreja primitiva, que grandes sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e principalmente pela vida de Pedro. Havia tanta expectativa que a Bíblia nos menciona que as pessoas levavam os enfermos para as ruas, esperando que ao menos a sombra de Pedro as curasse. E nós precisamos entender o que a Bíblia está relatando. Mostra justamente um ambiente de fé, aonde Deus estava manifestando e operando pelo poder do Espírito Santo, através dos apóstolos de Jesus Cristo. Havia um grande ambiente de fé e manifestação no meio daquela igreja que estava sendo gerada através dos apóstolos. Mas o foco do livro de Atos, a qual traz muitas narrativas de milagres, de curas, de maravilhas, não está posto sobre a vida de Pedro. Nunca, em momento algum, a preocupação da mensagem é exaltar o homem, mas mostrar o poder de Deus sendo manifesto através de seus instrumentos usados por ele. Nós vemos aqui também em Atos 3, quando Pedro e João, eles veem o coxo. E ali, ao estender as mãos diante do templo, todo o povo passou a estar admirado. E começam a olhar para eles como se houvesse algum poder sobre a vida deles. Então Pedro responde: porque olhais tanto para nós, como que se por nossas próprias mãos, ou virtude ou santidade, fizéssemos a este homem andar. Pedro justamente está corrigindo. Não há nada sobre nós, não há virtude, não há poder, não há força em minha vida e de João. Mas ele está mostrando que todo o poder e o milagre está e vem do Senhor e do seu Espírito. Ele não aproveitou aquele milagre para auto-exaltar-se diante daquela multidão que ali estava, daquelas vidas. Ele não permite de forma alguma que o povo confunda eles como a fonte da cura, porque eles não desejam e não reconhecem aquela glória, porque sabe que não lhe pertence, mas pertence ao Senhor. Pedro está apontando para Deus como autor da cura do coxo que ali estava. O coxo de nascença que ali era posto todos os dias para mendigar. De tal modo que quando eles estendem as mãos, eles reconhecem: nós não temos ouro, nós não temos prata. Tudo que nós possuímos é Cristo. E em nome de Jesus Cristo eu te digo: levanta e anda. Porque é o nome dele que tem poder. Porque a presença dele é que opera. Porque é o poder do Senhor e do seu Espírito é que faz todas as coisas sobre a vida daqueles que creem no seu poder. Mas nós vemos algo que acontece muito nos dias de hoje, aonde sim, Deus ele muitas vezes manifesta, opera, cura, liberta, transforma. E a pessoa, ela aproveita a situação do operar, do manifestar de Deus para se autoproclamar. E isso é um grande perigo, porque muitos gostam de ser tratados como grandes homens de Deus, a qual Deus usa, Deus opera.
Deus manifesta. Esquecem-se de apontar para o Senhor que os está usando, que está operando, que está manifestando. E isso é algo muito perigoso, tanto para o povo quanto para o próprio instrumento, que está buscando roubar a glória que pertence ao Senhor, que pertence a Deus. Para o povo, porque a fé justamente fica fragilizada, não sendo apontada para Deus, e acabam dependendo daquela figura humana. E para o homem que busca esta glória para si, porque acaba tocando em uma glória que pertence somente a Deus. Deus usa muitas pessoas, mas quem cura é o Senhor. Ele usa pregadores, usa pregações, mas quem salva é Ele. Ele usa intercessores que oram, que clamam, mas quem responde à oração com milagre é o Senhor. Usam muitos líderes, mas quem é o governador, quem é o cabeça, quem é o dono da igreja é Cristo, Senhor Jesus. Ele é quem conduz, Ele é quem direciona, Ele é quem é o dono e que governa a sua igreja na terra. A sombra de Pedro jamais deve ser usada como idolatria. A sombra de Pedro deve nos lembrar que o Cristo ressuscitado, Ele estava agindo e está agindo até o dia de hoje, através da pregação, através do poder, através da manifestação do seu Espírito que sobre nós está. Nós vemos também no Antigo Testamento uma forma a qual Deus usou um homem poderosamente, um dos maiores profetas narrados na Bíblia Sagrada, o profeta Elias. Em 2 Reis, capítulo 2, nós vemos ele sendo tomado ao céu, e Eliseu recebendo o seu manto. E depois, diante do Jordão, Eliseu abrindo as águas ao tocar com o manto de Elias. Muitos, ali, ele perguntou onde está o Deus de Elias. Eliseu não perguntou aonde está Elias, nem perguntou onde está o poder do manto, porque ele sabia que o poder não estava sobre aquele pedaço de pano, mas sobre o Deus que conduziu, que usou, que operou através da vida do profeta Elias. Eliseu, ele entendeu o que muitas vezes não compreendem. O manto era apenas uma simbologia da continuidade do ministério de Elias sobre agora a vida de Eliseu. Mas o poder não estava naquele tecido. O poder está no Deus que havia chamado Elias, e agora estava confirmando os passos de Eliseu também, dando continuidade ao ministério, ao chamado, ao seu poder manifesto sobre a continuidade do ministério de Elias. O manto sem Deus é apenas um pedaço de pano. O cajado sem Deus é apenas um pedaço de madeira. A água sem Deus não passa apenas de ser água. O óleo sem Deus é apenas óleo. A voz sem Deus é apenas um som que ecoa. O altar sem Deus é apenas uma estrutura física.
O homem sem Deus é apenas um homem falho, miserável e pecador. Nós, sem a presença dele, não somos nada. Não há objeto, não há lugar, não há nada sem a presença do Senhor. Ele é tudo, é Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem sustenta as nossas vidas em suas mãos. Aleluias, podem louvar o Senhor. O instrumento só possui sentido ou valor se está diante de Deus. Jesus mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Nada, nada é nada. Sem Ele nós nada fazemos. E justamente quando nós lemos ou refletimos sobre esta mensagem, nós vemos que isso confronta uma espiritualidade que busca justamente nos objetos, em mantos, em lugares, em pessoas, sem discernir que Deus, de fato, é que deve ser glorificado, buscado e reverenciado. Eliseu não quis apenas a capa de Elias. Ele desejou a porção, a presença de Deus que estava sobre a vida de Elias. Ele recebeu a porção e com isso ele deu continuidade com responsabilidade. Entendendo que toda a operação, ela vem de Deus sobre a sua vida. O manto jamais pôde ou pode substituir o relacionamento com Deus. Nós jamais devemos perder o sentimento de buscar, de nos colocar, de nos dobrar diante da presença dEle, mesmo sendo usados ou não, porque Deus usa todos nós de formas diferentes e muitas vezes não visíveis, mas se estamos diante dEle, somos seus instrumentos aptos para serem usados por Ele de acordo com a sua vontade, com o seu querer e com a sua forma. Nós jamais devemos transformar símbolos ou objetos, ou qualquer coisa, como fonte. O símbolo, o instrumento, deve ser e deve apontar para Deus que opera. O instrumento apenas serve, Deus é quem reina sobre as nossas vidas. O maior perigo é justamente quando nós transformamos memória espiritual em idolatria religiosa. Nós voltemos ao texto a qual nós lemos em 2 Reis 18:4. A serpente, ela havia sido levantada em um momento, no deserto por ordem de Deus, no tempo de Moisés, para aquele que olhasse para ela, pela fé na palavra e na ordem do Senhor, era preservado da morte. Mas muitos e muitos anos depois, aquela mesma serpente havia se tornado um objeto de idolatria. O povo queimava incenso a ela. Então o rei Ezequias a despedaçou e a chamou de Neustã, isso é, um pedaço de bronze. Algo que Deus havia usado no passado, acabou tornando-se um tropeço no tempo presente. O problema não estava no fato de Deus a ter usado no passado. O problema estava justamente no coração do povo que havia depositado a sua fé, a sua confiança em um objeto feito pelas mãos de homens. Isso nos ensina que até experiências legítimas podem acabar se tornando ídolos quando deixam de apontar para Deus. Uma experiência com Deus jamais deve virar idolatria. Uma pessoa usada por Deus não deve ser idolatrada
ou nem buscada como único ou única fonte de resposta de Deus sobre a nossa vida. Um lugar ou qualquer outra questão, Ezequias teve coragem de quebrar aquilo que o povo estava usando como idolatria. O instrumento verdadeiro de Deus sempre irá apontar para Ele e não para si. Em 1 Coríntios 3, Paulo confronta a igreja, porque havia divisões em torno dos líderes. Uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo. O povo justamente estava transformando o servir ou os servos em bandeiras de idolatria. Então Paulo pergunta: quem é Paulo ou quem é Apolo? E ele mesmo responde: somos apenas ministros e instrumentos pelos quais crestes. Depois ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem deu o crescimento. É Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem manifesta. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo não nega o serviço humano, jamais. Deus nos chamou para servir, para trabalhar, para sermos condutores da sua mensagem, para sermos justamente seus ministros, mas para que toda honra, toda glória, toda adoração seja apontada e levada para Ele. O instrumento participa, mas é Deus quem realiza. O servo trabalha, mas Deus é quem dá o fruto. As pessoas são usadas, mas é Deus a fonte pela qual está usando as vidas. Nós não devemos desprezar quem Deus usa de forma alguma. Ele não despreza os seus instrumentos. Ele apenas coloca cada coisa no seu devido lugar. E nós precisamos entender, refletir e meditar sobre este equilíbrio que deve haver no nosso meio, no contexto geral, no meio pentecostal principalmente. Honrar não é idolatrar. Ser grato não é prestar culto. Reconhecer não é depender. Respeitar não é ter uma submissão cega. Quando nós somos maduros ou conhecemos verdadeiramente, de fato, Deus a qual nós servimos, nós sabemos ser gratos aos instrumentos que são usados por Ele, mas sem tirar os olhos daquele que é o autor e consumador de todas as coisas. E a grande perigo, já estamos caminhando para o final, quando nós desviamos a adoração. O primeiro perigo é justamente perdermos a centralidade em Cristo. O segundo é quando passamos a depender espiritualmente de uma forma imatura daqueles a qual Deus está usando. O terceiro perigo é nós cairmos e sofrermos a manipulação religiosa, aonde nós vemos em muitos contextos vidas sendo manipuladas através de pessoas que são instrumentos de Deus e têm manipulado aquelas vidas para proveito próprio. Quarto perigo é quando o próprio instrumento acaba sofrendo uma queda. Aquelas pessoas que o adoravam, que o buscavam, que o reverenciavam, agora estão sem compreender o que está acontecendo. O quinto perigo é confundir as manifestações ou agir de Deus com a aprovação de Deus. Lembremos-nos que Deus, Ele usou uma jumenta para falar com Balaão, para que ele fosse livre daquilo que estava prestes a lhe acontecer. Jesus diz que muitos diriam, no tempo do fim a qual nós nos encontramos,
ou melhor, naquele dia diante dele: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Mas ele dirá a estes naquele dia, de uma forma clara e manifesta, que não os conheceu e não os aprovou diante dele. A resposta bíblica para nós no dia de hoje é elevarmos a glória para quem realmente deve ser adorado. A cura de Naamã nos ensina que o Jordão, o rio, as águas não devem ser adoradas, mas o Deus que cura. O corpo de Moisés nos ensina que nós não devemos transformar nem um homem, nem um servo em objeto de cura, mas que devemos adorar ao Deus que chamou, que usa e que tem usado a muitos homens e mulheres diante da sua presença. A sombra de Pedro nos ensina que nós não devemos olhar para o homem como fonte de poder divino, mas olhando para Cristo ressuscitado, porque Ele é quem tem todo o poder. Nele estão todas as respostas, nele está o milagre a qual nós buscamos, necessitamos. O manto de Elias nos ensina que nós não devemos buscar apenas o símbolo, mas devemos buscar ao Senhor, ao Deus de Elias. Paulo nos ensina que um planta, outro rega, mas é Ele, sobretudo, quem dá o crescimento. E esta é a maturidade espiritual a qual nós devemos buscar diante de Deus, reconhecendo que tudo vem dele sobre as nossas vidas, mas toda a honra, toda a glória, toda a adoração